Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar PHC. O meu nome é Rui Passinhas, eu sou o Regional Sales Manager da área internacional da PHC. Comigo tenho também o meu colega Vitor Cao. Olá a todos, boa tarde e bem-vindos a mais um webinar PHC. Estamos aqui reunidos e agradeço desde já a vossa participação. Estamos aqui reunidos para vos falar e explicar um pouco sobre o sistema de gestão de máquinas fiscais, desenvolvimento esse que fizemos na versão 28. Este webinar é composto por duas partes. Uma parte em vídeo, que vamos ver com todas as explicações que vos queremos dar. E no final vamos ter a oportunidade de responder a todas as vossas dúvidas e questões, porque vamos ter um momento próprio para isso. Durante o vídeo que vamos ver, peço-vos para irem colocando desde já as vossas questões sempre que surgir, porque no Zoom tem, na parte inferior, tem um botão de Q&A, onde podem desde já ir colocando as vossas questões, que serão respondidas na parte final. Mais uma vez, muito obrigado por assistirem. Vou então iniciar o vídeo do webinar. Olá a todos, bem-vindos a mais um webinar PHC. Neste webinar, nós preparamos um tópico especial para Moçambique. Preparamos um tópico que é o destaque das novidades para a versão 28 do PHC CS Desktop. E estamos a falar, obviamente, do sistema de gestão de máquinas fiscais. Portanto, em termos de alinhamento, o que é que nós preparamos para este momento? Nós vamos, num primeiro momento, falar de alguns conceitos. Vamos discutir aqui o que é uma máquina fiscal. Vamos falar do que é um sistema de gestão de máquina fiscal, qual é a diferença, qual é a relação entre estes dois conceitos, aqui no sentido de desanuviar aqui qualquer dúvida que possa existir em relação a estes conceitos. E vamos, de seguida, trazer o software, okay? Vamos mostrar de que forma é que o software PHC CS Desktop responde a estas alterações legais que estão a acontecer em Moçambique, okay? Com a introdução das máquinas fiscais. E, num terceiro momento, vamos trazer uma abordagem mais comercial, em que vamos discutir aqui as diferentes formas que temos para maximizar e aproveitar todas as oportunidades que esta mudança na legislação vai trazer para todos nós em Moçambique, que temos que aproveitar. E por fim, vamos trazer aqui um momento de resposta às questões que vocês forem colocando ao longo desta apresentação. E falando em questões, queremos desde já convidar a todos para que coloquem as questões utilizando a funcionalidade que vocês têm aí na parte mais para baixo do vosso ecrã, okay? E que no fim nós vamos responder às que nos chegarem, ok? Portanto, desde já, não precisam esperar até o final, queremos convidar desde já a todos para que coloquem as questões que forem surgindo ao longo desta apresentação. Muito bem, então, indo para o primeiro momento, que tem a ver com os conceitos, ok? Afinal, a que é que nos referimos quando falamos de máquina fiscal? Afinal, o que é que nós queremos dizer com sistema de gestão de máquinas fiscais? Para facilitar o entendimento sobre estes conceitos, nós vamos dividir esta explicação em duas partes. Vamos dividir, por um lado, a parte do contribuinte e, por outro lado, vamos ter a parte da própria autoridade tributária, ok? Do lado do contribuinte, o que é que nós temos? Nós temos o mecanismo que o contribuinte utiliza para emitir documentos fiscalmente válidos. Documentos fiscalmente válidos, estamos a referir uma fatura, por exemplo, estamos a referir uma nota de crédito ou uma nota de débito, ok? Por exemplo, ok? Portanto, os mecanismos que os contribuintes utilizam para emitir estes documentos são considerados uma máquina fiscal. E pode ser um software, pode ser uma impressora fiscal, hardware, por aí em diante. Okay? E do lado da autoridade tributária, o que é que nós temos? Nós temos uma base de dados que guarda os dados dos contribuintes e guarda também o histórico fiscal destes contribuintes. Esta base de dados, em conjunto com a aplicação, são considerados o sistema de gestão de máquinas fiscais, ok? Do lado da autoridade tributária, nós temos uma base de dados e uma aplicação que são considerados o sistema de gestão de máquinas fiscais, ok? Estes dois lados, o lado do contribuinte, que tem a máquina fiscal, e o lado da autoridade tributária, que tem um sistema de gestão dessas máquinas fiscais, precisam comunicar. E essa comunicação é feita através de um web service que foi concebido e está disponível para esse efeito, ok? Portanto, o único caminho de interligação entre a máquina fiscal e o
o sistema de gestão de máquinas fiscais da autoridade tributária é o web service que está disponível para esse fim, ok? Portanto, então, por que é que a autoridade tributária traz ou está a implementar ou está a introduzir este novo sistema de máquinas fiscais? Portanto, nós temos, por um lado, a autoridade tributária a pretender ter maior controle fiscal e, por causa dessa pretensão, percebeu que não tem como ter esse controle se não tiver o controle legal sobre os mecanismos que as empresas utilizam para emitir os documentos fiscalmente válidos. Okay? Portanto, através do controle legal destes mecanismos, a autoridade pretende ter um maior controle sobre a área fiscal de Moçambique. Isto é por um lado. Por outro lado, a autoridade tributária pretende combater a evasão fiscal e ter melhor gestão e resposta mais rápida ao nível fiscal. Okay? Para estes dois objetivos, grandes objetivos, a autoridade tributária concluiu que existem dois critérios essenciais que têm que ser cumpridos para que se consiga alcançar estes dois grandes objetivos. E quais são estes dois critérios a que nos referimos? Primeiro, ter noção do valor fiscal das transações comerciais nas empresas em tempo real. Okay? Em segundo lugar, padronizar e automatizar os processos fiscais com regras devidamente definidas. Okay? Portanto, são estes dois critérios que a autoridade tributária concluiu serem essenciais para o alcance destes grandes objetivos que a autoridade tributária tem em relação à área fiscal em Moçambique. E para materializar estes objetivos, a autoridade tributária, ou o governo, através da autoridade tributária, publicou um conjunto de dispositivos legais que permitem ordenar, portanto, a área fiscal de Moçambique, introduzindo este tema de máquinas fiscais. Estamos a falar, por exemplo, do decreto número 92/2014, de 31 de dezembro, que aprova o regulamento das máquinas fiscais. Estamos a falar também do diploma ministerial número 24/2016, que aprova as normas relativas às especificações técnicas das máquinas fiscais e do sistema de gestão. Okay? Portanto, estes são os mecanismos legais que o governo, através da autoridade tributária, encontrou para materialização deste grande objetivo que nos referimos há pouco tempo. Okay? Posto isto, o que é que nós, como PHC, fizemos para cumprir com esta obrigatoriedade legal e garantirmos que os nossos clientes estão protegidos e que consigam cumprir com estas obrigatoriedades? Portanto, nós incorporamos dentro do PHCCS os mecanismos que permitem interligação do software PHC com o sistema de gestão das máquinas fiscais. Portanto, estes mecanismos foram incorporados e estão disponíveis em todos os módulos que são utilizados para emitir documentos com valor fiscal. Estamos a falar aqui dos módulos de gestão, estamos a falar de terceiros, clientes, faturação, POS e restauração em todas as gamas. Ok? Portanto, com isto, nós conseguimos garantir que o PHCCS consegue integrar com a autoridade tributária e consegue gerir cada máquina fiscal e as respectivas séries atribuídas pela autoridade tributária. Portanto, nós vamos mais para frente aprofundar um bocadinho mais este tópico das séries que são atribuídas pela autoridade tributária. Okay? Portanto, posto isto, e tendo em consideração a nossa experiência nos vários mercados em que nós estamos presentes, portanto, é fácil concluir que esta obrigação legal chegou em Moçambique e veio para ficar. Veio para ficar e vai evoluir. É isso que mostra a experiência nas outras geografias. O que é que esta evolução vai trazer para os clientes? Vai trazer a necessidade de exigir que o software esteja constantemente atualizado e esteja de acordo com a evolução e os ajustes que foram sendo feitos pela autoridade tributária a este mecanismo de controle fiscal. Okay? E nós, PHC, já temos um mecanismo, okay? E nós sabemos que todos nós conhecemos, um mecanismo que permite garantir que os clientes tenham o software sempre atualizado e sempre de acordo com a lei. Este mecanismo é o PHC On. Portanto, o PHC On é a única forma que as empresas têm de garantir que estão a operar de acordo com as regras legais e fiscais da autoridade tributária em Moçambique. Okay? E ter muita atenção neste aspecto, queremos reforçar este ponto,
que é a partir da versão 28 do PHCCS Desktop em Moçambique, okay, a emissão de documentos com um valor fiscal vai ser possível apenas com o PHC On. Okay? Os clientes que não tenham PHC On não estarão em condições de cumprir com esta obrigatoriedade legal. Okay? O que nós queremos garantir aqui é que o PHCCS trata desta comunicação automática à autoridade tributária de todos os documentos com um valor fiscal. E esta comunicação é feita de forma transparente e simples. Okay? E isto vai permitir que as empresas continuem a trabalhar sem preocupações e com os processos de gestão das máquinas fiscais ficando em total controle do nosso software. Okay? Portanto, o que o cliente precisa fazer é ter o ON e migrar para a versão 28 e a partir daí todo o resto, toda a comunicação com o sistema de gestão de máquinas fiscais fica a cargo do PHC CS Desktop. Okay? Posto isto, qual é o atual ponto de situação desta implementação? Okay? Esta implementação tem estado a ser um bocadinho complexa. E essa complexidade tem a ver com o modelo que a autoridade tributária escolheu para Moçambique. Okay? Portanto, este modelo tem a ver com o conceito de livros de fatura. Ou seja, o que a autoridade tributária fez? Pegou no conceito de livros de faturas e digitalizou. O sistema de gestão de máquina fiscal é a digitalização do conceito de livros de fatura. Okay? Neste caso, o que o sistema da central da autoridade tributária faz é emitir um ID que autoriza a utilização por parte do contribuinte de uma determinada série para um documento, seja fatura ou nota de crédito, e esse contribuinte tem de utilizar apenas essa série até que se esgote e depois disso será solicitada uma nova série. Ou seja, é o mesmo conceito de livros de fatura que foi digitalizado. Isto trouxe alguma complexidade, portanto, na implementação deste processo. Okay? Neste momento, o processo decorre, estamos na fase piloto, a fase que a autoridade tributária considera piloto e que consiste no teste em ambiente real com alguns contribuintes pré-selecionados. Okay? Neste momento, a PHC faz parte do conjunto das software houses que foram selecionados, que estão na dianteira nesses testes em tempo real com a autoridade tributária. Ou seja, nós estamos na dianteira e estamos neste momento a fazer os testes em tempo real a alguns clientes junto com a autoridade tributária. Okay? Portanto, e é devido a esta complexidade que a PHC criou aqui uma relação junto com a AT que está a mostrar-se crucial para os nossos clientes e que vai garantir a qualidade e a fiabilidade legal, portanto, e fiscal com o nosso software PHCCS Desktop. Ou seja, quando nós concluirmos esta fase piloto que estamos a ter agora com a autoridade tributária, isto garante a fiabilidade, garante a qualidade, tanto legal e fiscal, do nosso software diante deste processo. Okay? Muito bem. Então, posto isto, depois deste conceito todo que tivemos aqui, nós não vamos levar mais tempo a conversar, vamos já de imediato passar pela aplicação. Portanto, vamos entrar para o PHCCS Desktop e vamos ver de que forma é que o nosso software responde a esta nova obrigatoriedade legal que está a ser introduzida em Moçambique. Vamos ver a aplicação. Muito bem. E como referimos anteriormente, é chegado o momento de vermos a aplicação. Okay? Como é que o software PHC está preparado para responder a esta nova obrigação legal? Portanto, nós vamos dividir em 3 passos principais para entendermos facilmente como é que funciona este mecanismo. O primeiro passo tem a ver com a parametrização. Okay? E com isto eu vou me deslocar ao menu Sistema. Okay? Vou aos parâmetros gerais e vou mostrar aqui 5 novos parâmetros que foram introduzidos para responder a esta necessidade. Portanto, vou chamar aqui Web Service. Okay? Quando nós chamamos aqui Web Service, a aplicação traz-nos aqui 5 novos parâmetros que nos permitem parametrizar a aplicação, preparar a aplicação para comunicar com a autoridade tributária. O primeiro parâmetro aparece por defeito não marcado e este parâmetro permite-nos indicar se nós queremos comunicar de forma online, portanto, os documentos fiscalmente válidos no momento em que nós registramos ou gravamos esses documentos. Ou seja, com este parâmetro ativo, assim que o documento é gravado, é efetuada a comunicação imediata do documento fiscalmente válido à AT. Portanto, este é o primeiro parâmetro e os outros 4
são parâmetros que por defeito já aparecem preenchidos e estes parâmetros indicam, nomeadamente, a porta para a comunicação e a URL para essa mesma comunicação. Ou seja, temos a porta principal e temos a porta backup. Temos a URL principal e temos a URL backup. Okay? Esses 5 parâmetros, que são novos a partir da versão 28, é que permitem parametrizarmos a aplicação com os dados necessários para a comunicação com o web service da autoridade tributária. Portanto, este é o primeiro passo. Ok? Faltam 2 passos. O segundo passo é o registro da máquina fiscal. Ou seja, todos os clientes que estão abrangidos por esta nova obrigatoriedade serão notificados pela autoridade tributária e receberão um código que os permite ativar ou registrar a sua máquina fiscal. E como é que isto é feito? Este é o segundo passo. Vamos ao menu sistema, vamos à ficha completa da empresa e aqui nós temos um separador chamado máquina fiscal. Okay? É neste separador que nós preenchemos o campo da licença da AT, que é o código que a AT nos envia ou envia aos clientes no momento da notificação, e nós preenchemos este campo e carregamos aqui no botão registrar máquina fiscal. No nosso caso não aparece o botão registrar máquina fiscal porque esta nossa máquina já está registrada, mas se não estivesse, apareceria aqui o botão que nos permite registrar a nossa máquina fiscal. Este é o único campo que o cliente tem que preencher para registrar a máquina fiscal. A partir do momento que carrega no botão para registrar, a web service da autoridade tributária devolve os dados dos outros campos, nomeadamente o ID do terminal, a informação fiscal do cliente e as séries de documentos que são fornecidos pela AT e que permitem aos clientes gerar os documentos fiscalmente válidos. Em relação às séries, nós temos aqui o número de série, temos o intervalo de numeração dessa série e temos aqui o último documento que foi emitido para essa série. Temos ainda o local e a indicação se esta série está ou não ativa. Okay? Porque as séries esgotam. Uma vez esgotada a série, ela fica inativa e é preciso solicitar uma nova série. Atenção aqui a este processo de solicitação. A solicitação da série é automática. Okay? Está a ser estudado. Em princípio, está definido pela autoridade tributária que a aplicação solicita novas séries automaticamente assim que se atinge 10% para esgotar a série atual. Okay? Portanto, o cliente não tem que se preocupar com a solicitação de séries de faturação. Cada vez que é feita a comunicação, uma vez por mês, à autoridade tributária, a aplicação verifica o consumo da série atual e se estiver a 10% ou 20%, isso será definido depois em definitivo no final da fase piloto em que nós nos encontramos com a autoridade tributária. Em função do critério que for definido, 10% ou 20%, a aplicação solicita automaticamente novas séries para alimentar a aplicação e com isso permitir que o cliente não tenha quebras de faturação devido a esgotamento de uma série de um documento. Okay? Portanto, a solicitação de séries é automática e a aplicação faz esta gestão automaticamente em função da percentagem que falta para esgotar a série atual. Portanto, este é o segundo passo, registar a máquina fiscal junto do sistema de gestão da máquina fiscal da autoridade tributária e é feita a partir do ecrã de ficha completa da empresa. Portanto, quem tiver lojas com POS tem opcionalmente a possibilidade de, a partir do menu do POS Back, dirigir-se a tabelas de lojas e tem aqui também o mesmo cenário que acabamos de ver na tabela de ficha completa da empresa. Ou seja, eu consigo, a partir do POS, registrar a minha loja e o procedimento para o registro é exatamente igual ao que acabamos de ver ao nível da sede. Portanto, eu tenho a possibilidade de indicar se esta loja tem uma base de dados independente e que, portanto, é uma máquina fiscal independente que tem que ter o seu próprio registro, ou então posso, no registro da loja, indicar que esta loja vai utilizar os mesmos dados que são da sede. Portanto, não precisamos de registrar uma nova máquina fiscal. Portanto, este é o segundo momento, que é o momento do registro. O primeiro momento foi a parametrização, o segundo momento é o registro. O terceiro e último momento é a operação. Portanto, eu já parametrizei a aplicação e já registrei a minha máquina fiscal, agora só falta utilizar a aplicação. E como é que se utiliza?
utiliza-se ainda os módulos que estão preparados para respeitar ou para responder a esta obrigatoriedade fiscal, nomeadamente, neste caso eu entrei com 2 módulos, que é POS e o gestão. Eu vou aqui, por exemplo, para o módulo gestão, para faturação a clientes, e tenho aqui a possibilidade de ver como é que este ecrã, como é que esta janela responde a esta nova obrigatoriedade fiscal. Vocês vão reparar que temos aqui no canto direito um ícone que aparece a partir da versão 28. Este ícone indica o status da comunicação, ou o status do documento em relação à comunicação com a AT. Neste caso, temos ali AT e temos um cinzento ali que indica que o documento ainda não foi comunicado ao web service da PHC, ainda da autoridade tributária. Ainda não foi comunicado ao sistema de gestão de máquinas fiscais da autoridade tributária. Portanto, quando a gente coloca ali o cursor, é colocada ali a legenda da situação deste documento em relação à comunicação com a AT. Portanto, nós temos, eu vou chamar aqui um outro documento, por exemplo, o documento 107. Este é o número interno dos documentos, da série de documentos. E quando a gente coloca ali, reparem que o ícone agora é diferente. Este ícone indica que o documento foi comunicado com sucesso à autoridade tributária, e quando a gente carrega por cima do ícone, conseguimos ver o número do documento do lado da AT e a respectiva série que está a ser usada para comunicar ou para registrar esse documento. Ou seja, nós temos o número do documento para a AT, portanto, o lado da AT, e temos o número do documento para a nossa série interna. Okay? Portanto, carregando no ícone, nós conseguimos ver os dados deste documento em relação àquilo que está a ver a autoridade tributária. Okay? O terceiro status que um documento pode ter, eu vou chamar aqui o documento número 109, que é um status que indica documento comunicado com erros. Okay? Ou seja, nós podemos gravar um documento e não comunicar, ele fica não comunicado. Podemos gravar um documento e comunicar, o documento fica comunicado. Ou então podemos gravar o documento e comunicar, mas com erros. Okay? A autoridade registra que houve uma tentativa de comunicação, mas houve um erro, e depois a aplicação devolve essa mensagem de erro que foi encontrada durante a tentativa de registro. E temos ainda nas opções diversas a possibilidade de ver, por exemplo, eu vou chamar aqui opções diversas e vou ver aqui resultado de comunicação via web service AT. Portanto, isto mostra-nos o resultado da comunicação de documentos com a AT. Nós preparamos este documento de propósito, que é para mostrar um exemplo de coisas que não podem acontecer, que é, por exemplo, a possibilidade da autoridade tributária bloquear a nossa máquina fiscal. Okay? As máquinas fiscais podem ser bloqueadas pela AT. Esta comunicação online permite à AT verificar a situação de cada máquina fiscal e, caso alguma regra seja violada, a autoridade tributária consegue, com este mecanismo, bloquear a nossa máquina fiscal. E é o caso aqui. Nós simulamos isto de propósito, que é para mostrar que é possível haver bloqueio. E neste caso houve bloqueio porque um exemplo do que pode levar a um bloqueio é a duplicação da base de dados. Por exemplo, eu tenho uma base de dados, que é uma máquina fiscal, registro e depois duplico para fazer novas comunicações, e aí a autoridade tributária detecta que houve uma duplicação da base de dados e esta máquina fiscal será bloqueada, e aí existem consequências que depois advêm em relação a este tipo de situações. Okay? Portanto, é um exemplo típico de situações de bloqueio que nós chamamos aqui para partilhar convosco. Portanto, eu vou chamar aqui o documento número 107, por exemplo, e vou às opções diversas, e vou ver o resultado de comunicação. A aplicação mostra aqui sucesso na comunicação e tem aqui a data em que este documento foi comunicado. Ainda nas opções diversas, nós temos a possibilidade de consultar um determinado documento. Por exemplo, aqui, deixa-me só, para tornar isto um pouco mais interessante, vou-me posicionar no documento 110 e vou chamar aqui esta possibilidade de consultar os documentos utilizando os números de registro da autoridade tributária. Por exemplo, eu tenho aqui o número de série 200.21.0000 e depois tenho o documento número 1200 da autoridade tributária. Quando a gente consulta, a aplicação vai buscar aquele documento que foi comunicado junto da autoridade tributária. Portanto,
Para terminar, nós temos aqui um monitor. Eu vou fechar aqui este ecrã. Vou ao menu supervisor. Temos um monitor de comunicação de documentos de faturação via web service à autoridade tributária. Este monitor permite-nos visualizar os documentos que não foram comunicados, ok? Portanto, nós vimos ali a nível de parametrização que é possível gravar os documentos e não comunicar na hora, portanto não há comunicação online, e esses documentos que não são comunicados na hora vêm ser registrados aqui no monitor e nós podemos mais tarde marcar os documentos que quisermos comunicar, ok? Podemos marcar todos ou alguns e depois enviamos através deste botão que nos permite comunicar estes documentos à autoridade tributária, ok? Portanto, de uma forma muito rápida, de uma forma automática e segura, nós conseguimos comunicar documentos fiscalmente válidos à autoridade tributária através do web service, que foi criado para essa finalidade, e isto permite que os clientes cumpram esta obrigação legal que está a ser introduzida aqui pela autoridade tributária. E eu gostaria de recordar que esta funcionalidade está disponível nos modos de gestão, terceiros, clientes, faturação, POS e restauração em todas as gamas do PHC CS. Depois de vermos o vídeo demonstrativo do sistema de gestão de máquinas fiscais, é importante reforçar que, do nosso lado, era importante que o PHC CS estivesse preparado para esta nova obrigatoriedade. Assim, a partir da versão 28, como já vimos, a emissão de documentos fiscalmente relevantes vai ser possível, mas, naturalmente, só é possível com o PHCO ativo. Assim, o PHC-CS tratará de comunicar automaticamente à AT os documentos de forma transparente, simples, para que as empresas possam continuar a trabalhar sem preocupações com os processos de gestão das máquinas fiscais. Isso porque essa gestão ficará totalmente a cargo do nosso software e sem qualquer tipo de detritos para os nossos utilizadores. Este desenvolvimento foi cuidadosamente pensado. Naturalmente que nos últimos meses acabámos por reunir com alguns de vocês precisamente para vos escutar sobre a melhor forma de o fazer. Naturalmente que a forma natural de fazermos este desenvolvimento seria através do módulo de documentos eletrónicos. Módulo esse que em todas as geografias onde estamos presentes é o módulo que serve para comunicar externamente qualquer tipo de documento. No entanto, a opinião unânime de vocês todos seria que fazer este desenvolvimento em cima do módulo do PHC-CS documentos eletrónicos iria onerar e aumentar o custo dos clientes atuais, ou seja, na prática iríamos fazer com que os clientes atuais que tivessem necessidade de comunicar estes documentos tivessem necessidade ou obrigatoriedade praticamente de adquirir um novo módulo esse que naturalmente teria um custo maior e iria aumentar o valor. Por outro lado, iria colocar algumas questões relativamente a outros clientes que utilizam outros módulos, como por exemplo o PHC-CS Faturação. Como sabemos, é um módulo que não permite ligar, por exemplo, ao PHC-CS Documentos Eletrónicos. Assim, e depois de vos escutar e ouvir a vossa opinião, decidimos efetuar este desenvolvimento dentro dos módulos que produzem documentos. Neste caso, o PHC-CS Gestão, o PHC-CS Gestão de Terceiros, o PHC-CS Faturação, o PHC-CS POS e o PHC-CS Restauração. Desta forma, não haverá necessidade para os clientes atuais de adquirirem um novo módulo e assim vamos ao encontro da vossa opinião generalizada. Recordo que esta decisão acaba por abrir aqui uma exceção para o mercado de Moçambique, tendo em conta a especificidade do mercado. Naturalmente, quem melhor conhece o mercado são vocês que estão no terreno e tendo em conta a vossa opinião, acabamos por tomar esta decisão de abrir efetivamente aqui esta exceção. Apesar de não ser necessário adquirir um novo módulo por parte dos clientes atuais, é necessário afetar os custos envolvidos nos módulos que acabei de referir. Desta forma, e como podemos ver, vamos efetuar alterações nas tabelas de preços, alterações essas que rondarão os 9, 14% mais ou menos, para refletir precisamente estas alterações nestes módulos e apenas nestes módulos que eu referi. Estas alterações em termos de tabela de preços vão entrar em vigor apenas a partir de 1 de janeiro de 2021, dando assim tempo para efetuarmos esta adaptação que irei passar a explicar mais à frente. As novas tabelas vão ser enviadas muito em breve pelo seu Account Manager. A entrada em vigor destas tabelas a 1 de janeiro de 2021 tipicamente iria coincidir com o aumento anual que é feito
em todas as tabelas. Mas para vos dar conta que o aumento anual não irá ser refletido nos modos que acabei de referir. Ou seja, o aumento anual apenas irá contemplar todos os tantos modos para além do gestão de terceiros, faturação, POS ou restauração, precisamente para não haver aqui um duplo aumento de valores. No entanto, e para que fique mais claro, é importante reforçar aqui algumas situações. Primeiro, para os clientes atuais com o PHCON ativo ou que renovem o PHCON até 31 de 12 de 2020, não existirá qualquer impacto financeiro com esta alteração das tabelas de preços. Isto porque ao fazerem a renovação do PHCON até 31 de 12, ainda não estão englobados no aumento dos preços que só irá ocorrer, recordo, a partir do dia 1 de janeiro de 2021. Naturalmente que esta alteração de preços tem impacto para o new business, para as propostas de novo negócio que já têm atualmente junto dos potenciais clientes. No entanto, este impacto só será real a partir do dia 1 de janeiro. Por isso, sugerimos que alertem os potenciais clientes que têm propostas em avaliação que devem de acelerar o processo de decisão. Sabemos, efetivamente, que estamos a entrar num período de menor atividade, no entanto, é importante reforçar isto para que não haja qualquer tipo de reflexo de alteração dos preços nas propostas a partir do início do próximo ano. E também, como já ouvimos, esta funcionalidade só está disponível com o PHCON ativo. E isto significa duas coisas. Primeiro, que ganhamos mais argumentos na altura de renovar o PHCON a partir do próximo ano. E segundo, que a alteração de preço agora efetuada tem um impacto muito pouco significativo nas renovações de PHCON a partir de 2021. Estamos a falar de 18% de PHCON apenas refletido sobre o valor do aumento agora efetuado nestas tabelas. Na prática, acaba por ser um valor pouco significativo, tendo em conta que o cliente não teve qualquer custo adicional para ter esta nova funcionalidade ativa. É importante também realçar a ação de recuperação de PHCON que está atualmente ativa até 31 de 12 de 2020. É extremamente importante que possam falar com os vossos clientes que não têm PHCON ativo sobre a importância desta recuperação de PHCON, ou de ativarem novamente o PHCON. Porque ao ativar no PHCON, ficam imediatamente com o sistema de gestão de máquinas fiscais na versão 28 disponíveis e assim não estão abrangidos pela alteração de preços a partir de janeiro do próximo ano. Portanto, acaba por ser aqui o melhor de dois mundos, acabam por aproveitar a ação com condições vantajosas e acabam por não ter qualquer impacto na alteração de preços para a versão 28. Com estas alterações, queremos efetivamente aumentar a satisfação dos clientes, queremos dotar o PHCCS da versão 28 e futuras versões com este sistema de gestão de máquinas fiscais sem onerar os clientes atuais. Isso era efetivamente importante, foi uma das mensagens que nos passaram ao longo das conversas que fomos tendo ao longo dos últimos meses e foi efetivamente em resposta a isso que fizemos estas alterações. Portanto, agradeço também a vossa presença e bons negócios. Vamos à luta. Bem, muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Fomos recebendo também, conforme pedi, para ir colocando as vossas questões no Q&A. Vamos agora para o espaço de perguntas e questões e, portanto, vamos tentar começar a responder algumas questões que já nos foram colocando, mas sintam-se perfeitamente à vontade para irem colocando todas as questões que sintam e que queiram esclarecer, ok? Portanto, vamos aqui ver aqui algumas questões que já que nos foram colocando. Vítora, tenho aqui algumas questões para ti. Vamos. A primeira, quando entra em vigor a obrigação de comunicar? Prontos, é uma boa pergunta e não podia faltar. Neste momento não existe uma data definida, ok? O que a autoridade tributária está a fazer é aproveitar esta fase de piloto que nós estamos a fazer junto com alguns clientes finais e os resultados desta fase, se forem satisfatórios para a autoridade tributária, portanto ela própria vai divulgar uma data a partir da qual será oficialmente o arranque deste processo, ok? Sim. Pergunta. Sim. Obrigado, Vitor. Tenho aqui outra pergunta para ti, que é um cliente que adquire para a versão 28 passa a comunicar de imediato os documentos à autoridade tributária?
Não, um cliente pode hoje baixar e instalar a versão 28, não vai iniciar logo o processo de comunicação de documentos. Esta comunicação vai arrancar a partir do momento que esse cliente for notificado pela autoridade tributária. Nesta fase piloto, só comunicam os clientes que forem notificados pela autoridade tributária. Sim, exatamente. Ok, obrigado. Tenho aqui também algumas questões. Esta, para mim, de quando é que vão ser enviadas as novas tabelas de preços? Ora, as novas tabelas de preços vão ser enviadas nos próximos dias por cada um dos account managers. E, portanto, tenho aqui também outra. Vítor, que documentos são comunicados à AT? Estão definidos já as faturas, notas de crédito e notas de débito. Portanto, estão estes documentos que vão ser comunicados à autoridade tributária, ao sistema de gestão de máquinas fiscais. Ok, obrigado. Esta era simples. Ora, deixa-me Pois. ver. Sim. Podes fazer uma difícil também, Rui, se quiseres. Exato. Olha, tenho aqui também, olha, tenho aqui um parceiro a perguntar de porque é que nós não optámos por fazer este desenvolvimento no módulo de documentos eletrónicos. Ora, isto foi uma questão que eu abordei aqui no vídeo, mas é de facto importante. Isto porque nós acabámos por ponderar aqui algumas variáveis. Isto primeiro porque ao desenvolver no módulo de documentos eletrónicos, não é? Significava que todos os clientes atuais, ou seja, aqueles clientes que têm PHC, tivessem aqui um custo acrescido para ter acesso a esta funcionalidade. E, portanto, isto porque depois da opinião generalizada dos parceiros com quem fomos falando, também a opinião, neste caso, de quem conhece o mercado, a opinião local, era que não era muito favorável comunicarmos ao mercado a todos os clientes, agora, a partir de agora vamos ter aqui um custo acrescido, não é? E naturalmente também é importante aqui referir que esta foi uma exceção completa que nós fizemos e que decidimos fazer propositadamente para o mercado moçambicano porque achámos que era a melhor solução para Moçambique. Como eu referi também no vídeo, o módulo de documentos eletrónicos é o modo que é utilizado em todas as geografias de pesquisa de comunicações. Em todas. Neste caso, todas, aqui com exceção de Moçambique, precisamente porque consideramos que, de facto, não seria a melhor solução, neste caso, para o mercado moçambicano. Ok? E, portanto, e foi de facto por isto. E, portanto, também tenho aqui outra questão que me perguntam que é, quer dizer que a tabela então pode aumentar até 14% e que vamos ter um aumento duplo em janeiro. Portanto, não é isso que vai acontecer. Aquilo que eu disse que é o aumento que indiquei apenas para os módulos que referi. Para o gestão de terceiros, faturação, POS e restauração. Naturalmente, por exemplo, o módulo de clientes também entra, mas o módulo de clientes não é vendável, ou seja, não se vende, portanto, estamos a falar depois apenas em termos de renovação de PHC-ON, e, portanto, nós na prática não vamos ter um duplo aumento. Portanto, porquê? Porque o aumento anual, como eu referi, que é sempre enviado no início de cada ano, não será feito para estes módulos, ou seja, estará fora. Portanto, neste caso, não teríamos aqui um duplo aumento, ok? Vítor, para ti, o que acontece se não houver internet no momento em que cria o documento? Esta pergunta é muito interessante. É interessante, é interessante. Olha, nós mostramos durante a apresentação, mostramos no menu supervisor o monitor de documentos, o monitor de comunicação de documentos AT. Portanto, quando eu não tenho internet, imagina eu registro um documento que tem que ser comunicado AT e não tenho internet, este documento não vai ser comunicado, não tenho internet, obviamente, mas vai ficar no monitor que depois, a posterior, eu posso ir lá manualmente e comunicar o documento. Portanto, o documento fica arrestado, mas não comunicado, mas está disponível no monitor para a posterior ser comunicado, ok? Ok. Sim, tenho aqui também outras questões também aqui mais técnicas, que é como a AT sabe que temos várias séries de fatura, por exemplo, quando temos sucursais. Prontos, cada sucursal é tratada como uma máquina fiscal, ok? E, portanto, tem a sua própria série de documentos. É importante verificar aqui que, apesar de nós termos várias sucursais, é possível ter este controle através do NUIT. NUIT é o número de identificação tributária do cliente, né?
Portanto, a AT consegue fazer essa gestão do lado do sistema de gestão de máquinas fiscais, mas cada máquina fiscal é tratada independente como uma máquina fiscal. Okay? Cada localização física, okay, é tratada de forma distinta como uma máquina fiscal. Portanto, com isto a AT consegue fazer esta gestão. Okay? Ok, obrigado, Vitor. Tenho aqui também uma outra, também aqui mais técnica. Um parceiro pergunta, refere-se várias vezes ao CS Desktop. O web também está certificado, correto? O web está previsto que esteja na versão 29, portanto, o web estará na versão 29, o que significa que se um cliente neste momento é notificado pela AT, antes da saída da versão 29, terá que registrar e comunicar os documentos a partir do desktop, mas está previsto para 29 o web também. Ok. Tenho aqui também outras questões, por exemplo, se os clientes que renovem ON normalmente, ou seja, durante o ano 2021, já vão pagar o ON com os 18% sobre as novas tabelas? Sim, efetivamente é verdade. Ou seja, todos os clientes que renovem PHC ON até final do ano, ok? Portanto, estão a pagar com as tabelas atuais, sem esta diferença. Daí eu ter referido que é muito importante no vídeo, reforço de facto isto, é muito importante a ação de renovação de PHC ON e de reativação de PHC ON até o final do ano. Isto porquê? Porque a partir de 2021 essas renovações já vão ser sobre as novas tabelas e daí que terá aqui um custo maior. Tenho aqui também outra questão que também, Vitor, neste caso também é para mim, tem a ver aqui mais com a área comercial, que é um cliente que tem apenas um módulo de faturação, não é bem uma pergunta, é uma afirmação, mas vou tentar responder na mesma, vou tentar esclarecer, que é que um cliente tenha apenas um módulo de faturação que tem aqui um aumento significativo, mais valia de documentos eletrónicos. Bem, é uma excelente pergunta e é muito importante esclarecer isto, ou seja, como referi, esta alteração na tabela de preços, isto acaba por não afetar os clientes que tenham renovado o PHC até o final do ano, como eu estava a referir, ok? Portanto, sem nenhum impacto, porque têm direito a atualizar para a versão 28, não é? Naturalmente que depois têm que ter o PHC ON ativo, como o Vitor também referiu, nos próximos anos para ter acesso à funcionalidade. Portanto, e isto para qualquer um dos módulos que referi, ok? Inclusivamente o módulo de clientes, ok? Com PHC ON ativo, tem também acesso a esta funcionalidade, não estava no vídeo, precisamente porque é um módulo que já não é vendável, digamos assim. E recordo, por exemplo, o módulo de faturação era um módulo que era extremamente interessante. Porquê? Porque o módulo de faturação não tem capacidade de ligação com qualquer outro módulo. O que acontece é que, se nós tivéssemos feito o desenvolvimento no módulo PHCCS, documentos eletrónicos, iríamos causar um problema a todos os clientes que possuíssem o módulo atual PHCCS faturação, porque íamos obrigar a que os clientes tivessem que migrar para um módulo de gestão de terceiros, por exemplo, ou mesmo para o gestão, e ainda comprar mais um módulo de documentos eletrónicos. Portanto, naturalmente que neste caso o facto de não termos isto nos documentos eletrónicos é claramente benéfico para os clientes atuais, ok? É importante aqui referir isso. Tenho aqui também uma pergunta também sobre os clientes no modelo de subscrição se também estarão cobertos. Sim, estão sim. Esta alteração é para todas as tabelas, quer seja em licença perpétua, quer seja em modelo de subscrição. Só responder aqui mais algumas, não temos possibilidade depois também de responder todas, estamos também quase a chegar ao nosso tempo. Vitor, os clientes só ter a comunicação da AT depois de receber a notificação da AT? Sim, só é possível comunicar os documentos, primeiro registrar a máquina, né? Nós vimos o processo na aplicação, portanto, a AT comunica, notifica o cliente, e nessa notificação vai também um código que é a licença da AT. E essa licença que é utilizada para registrar a máquina fiscal. Portanto, se eu não tiver essa licença, não tenho como registrar a minha máquina junto do sistema de gestão de máquinas fiscais e, portanto, não tenho como comunicar. Ou seja, a comunicação só é possível depois da AT nos comunicar. Neste momento, a AT está a notificar os clientes que estão a ser chamados para se juntar à fase de piloto. Okay. E aos poucos, portanto, a AT vai crescendo aqui o número de contribuintes que estão a participar até atingir a globalidade. Portanto.
Ok. Também é uma pergunta interessante essa, ok? É importante Sim, esclarecer, sim. sim. Olha, surgiu-me aqui Força. mais também duas questões aqui também relacionadas com a área comercial, mas também tenho aqui mais algumas para ti. Vamos tentar responder aqui o maior número possível para Ok, esclarecer tudo. Primeiro, tenho aqui, vamos. vou responder muito rapidamente, que é, gostaria de saber se a atualização da tabela de preços afeta o valor do acordo do Together. Ok, não tem qualquer impacto no valor do acordo Together, ok? Apenas nos módulos mencionados. E também tenho aqui outra pergunta, que é se um cliente adquirir uma licença no dia 30 deste mês, vai ou não pagar PHCO no próximo ano? Portanto, o PHCO é um acordo que é válido por 365 dias após a aquisição. Não é? Neste caso adquira o PHCO em qualquer um dia deste ano, a renovação será feita até 365 dias depois. Portanto, se comprar no dia 30, a renovação terá que ser feita até o dia 30 de dezembro de 2021. Portanto, sim, vai pagar PHCO a partir do próximo ano. Naturalmente, depois temos aqui a questão da antecipação, que pode ser feita, mas sim, depois a partir do próximo ano já terá que pagar, exatamente. Okay? Uau. Sim, Vitor, tens aí também mais algumas questões. Sim, deixa-me ver Tens aqui, aqui. olha, Há tens uma aqui aqui. outra, que é, Vamos. quando o contribuinte tem várias lojas, cada uma delas será uma máquina fiscal diferente? Sim, olha, já notaste, Rui, que temos mais questões comerciais do que técnicas, né? Isto mostra que os nossos parceiros estão super avançados, eles já percebem tudo, é só um clique, eles percebem tudo. Exatamente. Esta pergunta nós já tínhamos respondido. A AT vai tratar cada localização física como sendo uma máquina fiscal. E isto significa que uma empresa, por exemplo, imagina uma empresa que tem a sede em Maputo e tenha duas lojas, uma na Beira, outra em Nampula, ok? Uhum. Neste caso vai ter três máquinas fiscais, uma sede, uma máquina fiscal da sede, e depois Uhum. Beira e Nampula, cada uma é também uma máquina fiscal, portanto são três máquinas fiscais, ok? Entendes? Sim, Ok, entendo, é isso entendo. mesmo, é isso mesmo. Sim. Deixa-me só antes de terminar, tenho aqui só uma última questão, que tem a ver com a hora que eu comecei, e diz a verdade, mais questões relativamente aqui à área comercial. Se quiseres eu te apoio com as questões Deixa assim. comerciais. Então, só para Ok. responder aqui à última questão, que é a última questão, que, como eu disse, todas as questões que não conseguimos responder agora, vamos colocá-las, vamos posteriormente disponibilizá-las, ok? Tenho aqui que o módulo de documentos eletrónicos está 9% sobre o PVP do RED 1 do Gestão Advanced. Logo, os novos clientes vão pagar pelo Gestão MZ com o novo preço, um valor idêntico ao se comprasse a Gestão mais documentos eletrónicos. Neste caso, o valor não é precisamente esse, ou seja, não tenho presente a percentagem do PVP do Gestão de Rede sobre o Advanced, mas este aumento que foi feito em termos das tabelas vai ficar, e depois podem fazer efetivamente as contas e podem falar com o vosso account manager. A diferença do aumento entre a que fizemos agora ou o cliente ter que comprar um módulo de documentos eletrónicos é muito inferior. Ou seja, ficaria muito mais dispendioso um cliente ter que comprar o documento eletrónico juntamente, por exemplo, com o módulo de gestão, ou comprar agora um novo módulo de gestão apenas com esse aumento. A diferença é de facto muito grande. Mas isso, como diz o outro, é só fazer as contas, mas podemos ter depois a oportunidade de fazer as contas, mas ficam com esta ideia que de facto a diferença é muito inferior, e foi isso também um dos motivos que nos levou a ir por este caminho. Ok? Como eu vos disse, Boa. mais uma vez, sim, temos aqui outras questões, mas como eu vos disse, não temos tempo, já estamos aqui no limite, e já ultrapassámos, inclusive, peço desculpa, aqui o nosso tema, mas era importante responder aqui também algumas questões. No ecrã têm aqui um QR Code, peço-vos que utilizem os vossos dispositivos, os vossos telemóveis, para lerem este QR Code, por favor, para responderem ao inquérito sobre o webinar. Como eu vos tinha dito e repito, vamos disponibilizar em breve todas as respostas a todas as dúvidas que foram tendas. E, Vítor, não sei, mas por mim, agradeço-vos o facto de terem vindo. Sim, só para terminar mesmo, esta é uma primeira não, é uma aproximação que nós estamos a fazer, que não será a única, portanto, nós já vamos fazer formações, vamos ter mais momentos de contacto, portanto, vamos acompanhando este tema e vamos falar mais vezes, e portanto, é isto, ok? Muito obrigado a todos pela presença e até já, ok? Muito obrigado.